Bom dia, queridos. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que a bênção do Senhor te acompanhe durante esse dia. Eu estou aqui mais uma vez, mais um dia para compartilhar uma porção da palavra para a nossa edificação. Para mim é uma alegria, é um privilégio poder ter esse tempo aqui, esse momento aqui. Eu quero dessa feita ler em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, a conhecida história de Marta e Maria. Jesus no povoado lá de Betânia e foi hospedado por Marta, e temos lições preciosas dessa história. Texto bem conhecido. Eu quero falar sobre três assuntos chaves nesse texto. Sobre as nossas inquietações, as nossas ansiedades, muitas vezes resultado de não sabermos gerir as prioridades da nossa vida, sobre oportunidades perdidas, sobre aquilo que nós devemos atentar para não perder de oportunidades na nossa vida, e sobre prioridades, aquilo que importa mesmo para Deus. Então essas três temáticas estão aqui nessa história. Diz assim a palavra do Senhor: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Algumas pessoas julgam Marta quando lêem esse texto, acham que Jesus está desprezando o serviço. Eu já vi equivocadamente pregações e mensagens nesse sentido, de que o Senhor não quer o nosso serviço, que o Senhor não quer aquilo que nós fazemos para Ele. O Senhor quer só o nosso coração, a nossa devoção. E muitas vezes isso é um discurso perigoso, porque pode soar como uma devoção estéril, uma devoção infrutífera, uma devoção que não é necessariamente isso que a gente vê na Bíblia. Esse texto é interessante porque nós precisamos perceber como muitas vezes o nosso serviço, sim, pode ser um obstáculo até para nós termos comunhão com o Senhor. E aqui nós estamos falando de gente que é extremamente ativista, de gente que não sabe dosar, ou não sabe se aquietar, ou não sabe equilibrar sua vida devocional, sua vida espiritual, sua vida de devoção, né? Como Maria aqui se quedou aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Cristãos que não sabem ouvir, não sabem aprender, não se envolvem com, de fato, o crescimento pessoal na presença do Senhor e são ativistas. Aí sim, são outros extremos que nós precisamos aqui atacar. Então o Senhor, na verdade, o Senhor sempre ia na casa dessas duas irmãs e do seu irmão Lázaro. Os historiadores dizem que era o lugar preferido de Jesus, era um povoado que ficava bem próximo de Jerusalém, e era ali que Jesus Cristo passava alguns momentos de paz, de comunhão, e Jesus Cristo descansava nessa casa. Era um lugar onde ele já tinha uma pousada certa. E nesse episódio nós percebemos aqui três atitudes interessantes, né, envolvidas no texto. A de Marta, que é quem hospeda, o texto diz que
chamada Marta hospedou. Marta é a anfitriã. Então nós temos aqui a atitude de um anfitriã que quer, com certeza, fazer o melhor para aquele que é convidado, aquele que ela está recebendo. Nós temos a atitude de Maria, que sendo irmã de Marta, poderia estar também no serviço, né, fazendo o serviço da casa, que alguém já brincou, que diz que o serviço de casa é como as misericórdias do Senhor, não tem fim, se renovam todas as manhãs. Então não tem fim. Então Maria poderia ter aproveitado também para tentar fazer o melhor e dar o melhor e ter deixado Jesus lá. Mas Jesus estava naquele momento falando algo precioso que chamou a atenção de Maria e que Maria aproveitou essa oportunidade para aprender os ensinamentos de Jesus. Então nós temos uma atitude aqui que é elogiada no final e que Jesus usa como parâmetro, como exemplo de fato de quem sabe aproveitar oportunidades e de quem sabe escolher prioridades. E nós temos a atitude de Jesus, que parece que Jesus está sendo repreendido, né, por Marta, mas Senhor, o Senhor não se importa, né? O Senhor não está vendo isso acontecer não, isso não... Marta falou assim meio, eu acredito, se sentindo injustiçada. Mas Jesus Cristo tem uma atitude mansa, uma atitude como sempre teve, de amor. E eu acredito que as palavras de Jesus, de exortação, de ensino, não são palavras necessariamente duras, são palavras de amor, uma atitude de ensinamento, uma atitude de instrução, de aproveitar a oportunidade para dizer algo que ficou na história e que tem que ecoar também no nosso ouvido. Quando Jesus disse, Marta, Marta, tu andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, mas poucas são necessárias. Aliás, entre essas poucas, uma só é necessária. E aqui Jesus está falando sobre decisões importantes que vão implicar na eternidade, que vão trazer implicações para a eternidade. De fato, nós estamos num mundo muito agitado, nós temos dificuldade de desacelerar. Aliás, tem pessoas que têm consciência pesada quando tira o dia para não fazer nada, para ficar naquilo que os especialistas chamam de ócio criativo, para tentar descansar, recobrar baterias. Tem gente que tem tanta fissura pelo trabalho, tanto exagero no trabalho que não tira férias, não consegue relaxar nas férias, leva trabalho para as férias. Então nós temos assim um mundo inquieto, nós vivemos num mundo inquieto. Então é muito importante essa palavra de Jesus, essa instrução de Jesus para que a gente consiga aprender algo nesta manhã ou quando você for escutar este vídeo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso serviço para o Senhor não pode ser instrumento de inquietação e de ansiedade e de preocupação. O nosso serviço para o Senhor deve ser também uma expressão de adoração, de serviço que o Senhor se agrade, não um serviço que nos destrói ou que faça mal para nós. Então o problema aqui não é o serviço de Marta, não é Marta estar servindo, tentando dar o melhor para Jesus e se preocupando em dar o melhor para Jesus. O problema é que ali gerou no coração dela algo doentio, que muitas vezes está no coração de muita gente. Esta inquietação e esta preocupação ao fazer algo que muitas vezes adoece a pessoa, que não traz benefícios para a pessoa e que Deus não se agrada desse tipo de serviço. O nosso serviço, a nossa adoração ou o nosso serviço a Deus inclui fazer algo para Deus. Inclusive, uma das palavras que definem o servo ou que define uma das funções que nós devemos fazer para o Senhor é diáconos ou diaconia, que é uma expressão de serviço a Deus. A própria palavra liturgia é também serviço a Deus. É um tipo de serviço a Deus, é um serviço que prestamos a Deus. E Deus foi que instituiu tanto a diaconia quanto a liturgia. Então, a questão não é se eu estou servindo a Deus com os meus talentos, os meus dons, com o que eu faço na igreja, na comunidade. A questão é se isso é, de fato, uma expressão de adoração, onde eu descanso no Senhor por estar
fazendo algo de fato que beneficia a alguém ou beneficia pessoas, mas que isso não me adoeça, ou se isso é um instrumento de doença, de preocupação, de inquietação, de ansiedade para mim. Então nós devemos ter muito cuidado com isso, que até no serviço a Deus a gente pode estar se preocupando e pecando. Até no serviço a Deus a gente pode estar se inquietando e fazendo algo que Deus acaba não se agradando porque nós estamos fazendo da forma errada. Então é muito importante quando o Senhor diz isso para Marta: Marta, Marta, tu andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Então a primeira coisa, o Senhor não quer que você ande inquieto e o Senhor não quer que você ande preocupado. Mas pastor, como é que a gente vai fazer as coisas? Como é que ela não podia se preocupar fazendo tudo sozinha? Maria sentada ouvindo? Pois é outra coisa que eu quero falar daqui a pouco sobre a oportunidade. Marta perdeu uma grande oportunidade, Maria não. Então nós precisamos entender o timing, exatamente o tempo certo, da gente fazer e da gente parar. A própria palavra diz que há tempo para todo propósito. Há tempo, né, de fazer o almoço, de fazer uma boa refeição, mas ela poderia ter parado um pouco antes do almoço, num tempo que Jesus estava instruindo, sentado junto a Jesus para ouvir, e depois, quem sabe, as duas juntas não poderiam fazer o que tinha que ser feito, a refeição ou servir à mesa, fazer aquilo que tinha que ser feito. Então, o que a gente percebe é que Jesus, ao dizer Marta, Marta, essa palavra Marta, Marta, você tem que substituir pelo seu nome, eu tenho que substituir pelo meu nome. Então, Maria, Maria, né? Você, José, José, Francisco, Francisco, calma, se aquiete, aquiete-se, porque não vamos a lugar nenhum com esta inquietação do coração, com esta ansiedade ou com esta preocupação para fazermos as coisas quando nós não estamos investindo no nosso ser, na nossa alma, na nossa espiritualidade, ou na nossa devoção, ou na nossa comunhão. Então tenha muito cuidado para que você faça o que tem que ser feito. Na verdade, tem que ser feito. A vida se move através do trabalho, das ações, das atividades, e as demandas são diárias, com certeza, especialmente para a dona de casa. Mas tenha sabedoria para você equilibrar o tempo de trabalho com o tempo de devoção, o tempo de trabalho com o tempo do ócio criativo, o tempo do trabalho com o tempo da contemplação, o tempo do trabalho com o tempo do descanso, o tempo do trabalho com o tempo de descansar no Senhor. O Senhor não se agrada dessa sua inquietação, dessa sua ansiedade, dessa sua agonia para fazer, quando o seu ser está definhando ou quando o seu ser não é aquilo que Deus quer que ele seja. Então tenha sabedoria, peça sabedoria a Deus para você ter esta vida de equilíbrio. E o seu serviço na igreja também não pode ser em detrimento de outras prioridades. Então é importante servir ao Senhor com as atividades da igreja, eu vou falar no final sobre essa lista de prioridades que o Senhor instituiu, mas você não pode também ser ativista na igreja e esquecer sua família, por exemplo. Ser um ativista de ações, de atividades para mostrar serviço e você esquecer sua vida de oração, sua vida devocional, sua vida de leitura da palavra. Deus não vai se agradar disso. Então peça a Deus sabedoria para que o seu coração sirva da melhor maneira possível, faça o que tem que ser feito, mas faça sem essa inquietação, sem essa preocupação, sem essa ansiedade que pode destruir a sua vida. E aqui nós temos a segunda coisa que nós vemos no texto. O texto diz que tinha Marta, que recebeu Jesus, uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. E no final Jesus diz para Marta: pouco é necessário, ou mesmo uma só, Marta. Maria, porém, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos, eu fico pensando na coisa muito prática. Você imagina se Jesus chega na sua casa, né? Ou chega na minha casa para me visitar, ou se eu estou recebendo Jesus, o Filho de Deus, em pessoa na minha casa. E é lógico que eu entendo Marta que queria servir da melhor maneira possível, mas
É uma oportunidade ímpar, única, para você ouvir os ensinamentos de Jesus. Por isso que Jesus disse para Marta: Marta, pouco importa. Eu não estou muito preocupado com o que você está fazendo agora, com essas coisas. Eu quero tratar o seu coração. Eu quero que você perceba que há valores mais importantes do que a comida ou do que a mesa que você vai pôr. Uma coisa mais importante, que é justamente a escolha, né? Escolher andar, ouvir e ter comunhão comigo. E aí Maria é elogiada nesse sentido, porque Maria aproveitou uma grande oportunidade. Então, às vezes, a nossa inquietação também, a nossa ansiedade, a nossa preocupação, a nossa visão turva pode impedir da gente perceber grandes oportunidades que estão à nossa frente. Muitas vezes a ansiedade faz a gente não ver, né, coisas que o Senhor está colocando diante de nós, bênçãos, porque nós estamos inquietos, nós estamos acelerados, nós estamos com a nossa visão totalmente turva por conta da nossa ansiedade. Então preste atenção que a Bíblia diz duas coisas importantes. Lá em Efésios capítulo 5, que nós devemos ter uma lista de prioridades. E uma das coisas que ele diz é: aproveite as oportunidades. Os dias são maus. Aproveite as oportunidades. E a palavra de Deus diz que nós devemos ter muito cuidado, porque chega uma hora que a porta vai se fechar. E essa porta da graça vai se fechar e muitos vão bater dizendo: Senhor, abre, Senhor, eu estou aqui. E o Senhor Jesus vai dizer: não, não tem mais tempo. O tempo que nós temos é precioso e nós devemos aproveitar as oportunidades que o Senhor coloca na nossa vida, principalmente as oportunidades que vão fazer transformar o nosso caráter à semelhança de Deus. Então é muito importante você parar para ouvir a palavra. A oportunidade que você tem de ler, leia a Bíblia. A oportunidade que nós temos de estar num país onde a nossa Constituição garante liberdade, não só de opinião, mas a liberdade de culto. E nós temos a Bíblia em tantas versões para ler, para ouvir, e enquanto tem países fechados que não permitem a entrada da palavra, onde as pessoas estão lendo a Bíblia clandestinamente, correndo o risco de serem apanhados e serem julgados até mortos. Então, olhe à sua volta e perceba as oportunidades que você tem, e não deixe elas passarem. Então, o Senhor Jesus está elogiando aqui Maria, porque ela escolheu a melhor parte, porque ela não perdeu a oportunidade de se aquietar. O texto diz que esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Portanto, preste muita atenção. Nós devemos ter sabedoria para aproveitar o tempo que nós temos da melhor maneira possível. E aqui entra a questão da prioridade que Jesus coloca aqui. Jesus disse para Marta: Marta, pouca coisa é necessário, ou mesmo uma só. Então nós temos uma lista de prioridades na nossa vida. Nós devemos ter sabedoria para lidar com a prioridade. Você diz assim: mas pastor, comer, colocar comida na mesa é uma das prioridades. É uma das prioridades. Mas ela não é mais importante, no caso aqui, do que ouvir Jesus, do que escolher estar aos pés de Jesus. No caso aqui, Jesus está dizendo: poucas coisas são necessárias, e nesse caso, uma só. Porque no final, queridos, o reino de Deus nem é comida nem bebida, disse o Senhor. O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A coisa mais importante que você deve colocar é não substituir a presença de Deus por nada nesse mundo. A comunhão com o Senhor, nada nesse mundo. Então, uma só é necessário. E nós sabemos qual é a coisa mais necessária: é termos Jesus na nossa vida. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não podemos nada. Sem Jesus nós estamos perdidos. Marta não entendeu isso, que estava ali o Salvador, o Mestre, o Senhor, que poderia alimentar a sua alma e que poderia salvá-la. Ela preferiu simplesmente se inquietar nas atividades. Queridos, preste atenção, não transforme ou não substitua
justamente o eterno pelo temporal. Não substitua o que é importante pelo que é urgente. Não substitua pessoas por coisas. Não substitua assim, dentro da ordem de prioridade, o reino de Deus pelo mundo. Então nós temos que perceber isso, né? Quando as coisas, quando as atividades, quando o ativismo, quando qualquer empecilho e barreira nesse mundo estão nos colocando longe de Deus. Se alguma coisa te afasta da presença do Senhor, da comunhão com o Senhor, você deve ligar o sinal de alerta, porque uma coisa só é necessária. Poucas coisas são necessárias. Então, a Bíblia coloca uma lista de prioridades, se você for ler de forma, lógico, sistemática, né, com uma interpretação sistemática, a gente percebe que na Bíblia nós temos, na ordem de prioridade, a primeira coisa é a sua vida com Deus, como Maria colocou aqui, a sua comunhão com Deus. É a coisa mais importante, sua vida com Deus, seu tempo com Deus, sua leitura da palavra, sua oração, sua comunhão, sua crença, sua dependência de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia coloca como prioridade a sua família. É muito importante você colocar como prioridade o seu casamento, seus filhos. Em terceiro lugar, a Bíblia coloca o trabalho. É muito importante que você trabalhe, porque quem não quiser trabalhar não deve comer. É importante, poucas coisas são necessárias. Jesus entende que poucas coisas são necessárias. Era importante o trabalho, mas naquele contexto ela trocou aí a presença de Jesus pelo trabalho. Mas o trabalho é importante, deve estar na sua lista de prioridades. Em quarto lugar, deve estar a igreja, as atividades que você tem na igreja. Em quinto lugar, deve estar o cuidado, o seu cuidado pessoal, o seu cuidado com as suas, o seu bem-estar pessoal. Você deve ter muito, isso é lógico quando você serve a Deus, quando você está bem com a sua família, quando você está equilibrando tudo isso, sua vida pessoal já vai estar ganhando, mas nós precisamos de um tempo para nós, da nossa vida social, com nossos amigos, com o lazer que a gente gosta. Isso deve estar também na nossa lista de prioridades. Depois deve estar a nossa vida aí com a chamada vida política, na sociedade, na cidade, algum serviço comunitário, se nós devemos prestar, nós devemos colocar nessa ordem. E aí vai, né? Nós temos que ter, queridos, esta noção daquilo que é importante na nossa vida, aquilo que é mais importante. Eu concluo, só para você ter ideia, com uma história que Charles Swindoll conta no livro dele. Quando ele fala dele e do filho, ele disse que certa vez ia saindo para uma reunião importante com a diretoria do seminário de Dallas, da igreja do seminário batista de Dallas, onde ele era o diretor. E ele estava todo de terno, arrumado, e na saída o filhinho dele de 5 anos veio com a bicicletinha com o pneu furado, dizendo: pai, conserte o pneu da minha bicicleta. O menino queria andar de bicicleta. Ele tinha uma escolha, ou ir para a reunião, né, ou consertar o pneu da bicicleta e chegar atrasado. Ele não pensou duas vezes, tirou o terno, foi lá na oficina que ele tinha, na garagem da casa dele, consertou o pneu da bicicleta da criança, depois lavou as mãos, estava um pouco suado, vestiu o terno, chegou atrasado, e chegando atrasado, os diretores olharam para ele e disseram: muito bonito para a sua cara, você fazendo a gente esperar, você não é disso, deve ter uma boa explicação. E ele disse: tem uma boa explicação. Eu ia saindo, o pneu da bicicleta do meu filho estava furado, eu fui ajeitar. Os diretores quase comiam vivo, achando que isso não era uma coisa importante. E ele disse que no jantar de Natal, daquele ano, no dia de Natal, abriram-se oportunidades para compartilhar memórias daquele ano, momento marcante daquele ano, algo que eles queriam agradecer a Deus. E o seu filhinho disse: pai, naquele dia que o Senhor consertou o pneu da bicicleta, o meu pneu da bicicleta, deixando o trabalho em segundo plano, ou em segundo lugar, não foi para o trabalho logo e ajeitou o pneu da bicicleta. Naquele dia eu não tive dúvida de que o Senhor me amava, e eu quero lhe agradecer, porque eu nunca vou esquecer disso. Às vezes uma decisão nossa, uma atitude nossa, pode fazer diferença para o resto da vida, para a eternidade, e marcar a vida de pessoas. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada.
Que Deus lhe dê sabedoria, que Deus nos dê sabedoria para discernir isso, para termos esse discernimento. Aquilo que é importante, aquilo que é urgente, a gente precisa saber discernir. E que Deus nos dê paz para fazermos o que temos que fazer, mas com paz, sem inquietações ou preocupações. Que o Senhor nos ajude a aproveitar as oportunidades que surgem e não deixe que a nossa ansiedade e preocupação venha nos tirar a visão daquilo que está ao nosso alcance, que pode ser uma bênção na nossa vida. Deus te abençoe, que você aprenda com esta palavra, em nome de Jesus.